Olá, feras da Turma Leão. Sou a professora Esther Gomes. Espero que todos estejam bem nesse período aí da nossa quarentena. Já tem aí uns 4 meses que a gente não está se encontrando em sala de aula. Eu espero que os estudos eles estejam avançados. Só tem um detalhe que eu estou percebendo, é que muitos têm mandado as respostas. Tem aluno que não está tendo acertos, né, aqueles acertos esperados. Eu coloco o gabarito, o aluno não me procura para saber o que ele errou, para justificar, né, para eu explicar o erro, né, os horários da aula. Eu tô sempre online esperando ser chamada, né, quem me manda as respostas eu já vou respondendo e tudo mais. Então eu peço, né, vocês participem mais, tá ok? E a gente vai continuar com os nossos assuntos sintáticos, tá ok? Nós vimos sobre a concordância nominal. A partir de agora, nós vamos mudar para concordância verbal. Eu cheguei a passar uns exercícios na folhinha, porque eu disse que na apostila ele vai englobar as duas concordâncias, tá ok? Então, a concordância verbal, ela está na nossa aula 30, tá ok? A partir da página 56. Para mim é na página 56, mas é a aula 30, tá ok? Então, a gente vai dar uma explicação aqui rápida sobre o que é a concordância verbal e os exercícios que seguem, tá ok? Sobre esse assunto e depois treinando feras, tá ok? De interpretação textual, a interpretação textual 10 que começa na página 61, tá? Então, serão os exercícios da página 60 de 1 a 11 e os exercícios das páginas 61 e 62 de 1 ao 10, tá ok? Então, vão ser os conteúdos gramaticais mais a interpretação textual, tá? Então, vamos lá. Concordância verbal, ela é baseada no seguinte conceito, tá ok? O verbo vai concordar em número e pessoa com o seu sujeito. Então, concordância verbal, ela parte desse princípio, concordar em número e pessoa com o sujeito, tá ok? Quando o sujeito é simples, é tranquilo de fazer essa concordância, só tem uma pessoa ali, só tem um sujeito, é fácil. O que é o número, singular ou plural? O que é a pessoa? Primeira, segunda, terceira. Então, eu estudo gramática. Qual é o verbo? Eu estudo. Logo, eu mais estudo. Então, primeira pessoa do singular, concordando com o verbo em primeira pessoa do singular, tá ok? Então, na apostila tem um exemplo. Quando o sujeito é simples, ele é tranquilo. O negócio é quando a gente começa com os outros tipos de sujeito, tá ok? Que aí nós vamos para os casos particulares, tá ok? Então, quando a gente tem uma expressão partitiva, tá ok? Então, como assim? Quando eu tenho, por exemplo, expressões a maioria, então, o que vai acontecer? Vai ser sempre a maioria de algo. Então, a concordância vai ser feita ou com a maioria ou com esse algo. Então, por exemplo, a maioria dos alunos tirou notas boas ou a maioria dos alunos tiraram notas boas. Então, percebam que o verbo ele vai concordar tanto com o termo, maioria, quanto com a expressão a qual esse termo está se referindo, tá ok? Pode ter também a metade dos alunos passou ou a metade dos alunos passaram, tá ok? Eu posso ter também termos coletivos, como assim, um bando de aves voou para o sul, ou um bando de aves voaram para o sul. Então, são concordâncias que podem ser feitas de duas maneiras, tá ok? Eu tenho que termos de aproximação, tá ok? Termos de aproximação, ele vai concordar com o substantivo. Como assim? Cerca de 20 alunos estudaram. Então, por quê? São vários alunos. Sendo mais de um, vai concordar com o número plural, tá ok? Então, quando for essa ideia de aproximação, vai concordar com o substantivo, tá ok? Se eu tiver expressões como mais de um, se eu tiver mais de um, obviamente que é mais de uma pessoa, né? Mais de algum ser, então vai concordar com o plural, tá ok? Nomes que só existem no plural, tá? Como assim? São termos que, na verdade, a concordância vai ser feita se tiver algum modificador. Então, tem o país, né? Estados Unidos.
Se só tiver Estados Unidos é uma grande nação. Se entrar um modificador na frente, um artigo, um numeral, um pronome, vai concordar com esse modificador. Então, Estados Unidos é uma grande nação, mas se eu colocar um artigo na frente, os Estados Unidos são uma grande nação. Então, na verdade, a concordância aí vai ser feita com o seu modificador, tá ok? Próximo caso, quando o sujeito é um pronome interrogativo, né, que nós já vimos lá sobre o estudo dos pronomes, tá ok? Ou quando ele foi indefinido no plural, tá? Seguido por de nós ou de vós. Então, o verbo vai concordar sempre com o primeiro pronome na terceira do plural. Ou com o pronome pessoal. Como assim? Olha só. Quais de nós são ou somos? Então, a concordância pode ser feita de duas maneiras. Ou vai concordar com o pronome indefinido ou com o pronome pessoal. Tá ok? A concordância aí vai ser dupla. Fica a seu critério você fazer. Tá ok? E aí nós temos pronome interrogativo ou indefinido quando estiver no singular. Como assim? Qual de nós é capaz? Então, a concordância vai ser feita com o pronome interrogativo ou indefinido, tá? Algum de nós fez isso, tá ok? Concordância vai ser feita com um ou com outro. Quando a concordância existir aí uma porcentagem, e aí quando aparecer uma porcentagem, a concordância vai ser feita com o substantivo. Então, 50% dos alunos não compareceram, tá? Se tiver 1%, claro que vai concordar. 1% dos alunos compareceu, tá? Então, aí vai concordar com o numeral se for porcentagem, tá ok? Pronome relativo, que é um outro caso também que às vezes gera muita dúvida, tá? Então, pronome relativo que, tá? Se o pronome é o que, eu vou me referir ou concordar com o termo a qual ele se refere. O termo qual ele se refere. Então, fui eu que estudei, tá ok? Se entrar o quem, tá? Fui eu quem pintou, tá ok? E aí, esse tipo de concordância, tá? Próximo caso, 1, 2 que, tá? Então, por exemplo, Maria foi uma das que tirou a maior nota, tá ok? Uma das que, esse tipo de expressão vai fazer a concordância com esse termo, tá ok? O pronome relativo quem, que eu já falei sobre o que ele vai fazer a concordância direta com a pessoa que ele se referir, e o quem vai fazer a dupla concordância, fui eu quem estudou ou fui eu quem estudei, tá ok? Então, pode ser a dupla concordância aí, tá? Pronome de tratamento, que são aqueles vossos, vossas, né? Que são esses casos aí, tá ok? Vai concordar com o número da pessoa. Então, Vossa Excelência é inteligente, ou Vossas Excelências são inteligentes. A concordância também vai ser como se fosse o sujeito simples, tá ok? Os verbos, né? Bater, dar, soar, vai concordar com o referente, tá ok? Então, deu 1 hora, deram 10 horas. Então, vai fazer essa concordância também com o número que se referir, tá? Com o numeral que estiver se referindo, tá ok? Então, galerinha, a gente tem esses casos. Um ou outro também são casos. Um ou outro compareceu ou compareceram à festa. Nenhum nem outro compareceu ou compareceram. Então, a gente percebe que vai seguir uma tendência nessas concordâncias aí, tá ok? Então, o caso vai ser sempre de concordar com o sujeito que estiver se referindo. As exceções foram os casos que nós já vimos do pronome quem e por aí vai, tá? Quando a gente tiver termos de partitivos, tá? Então, a maioria dos alunos foi ou a maioria dos alunos foram e por aí vai, tá ok? Então, são expressões que tendem a concordar sempre com o sujeito, tá ok? Outros casos específicos, tá ok? Aqueles casos que já foram citados quanto aos tipos de sujeito, né? O que ocorre com os tipos de sujeito? Se for sujeito indeterminado, né? O sujeito indeterminado, ele não
tem um sujeito explícito ali. Eu não consigo identificar quem é. E aí, o que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular, né? Precisa-se de funcionários. E aí, mesmo, né, de funcionários estando no plural, como não é sujeito, o verbo vai ficar no singular. E se o sujeito for paciente, né? Aí vai fazer o tipo de concordância, né? Como assim, os livros foram lidos pelo aluno. Então, passando para aquele... leram-se os livros. Se eu puder fazer esse tipo de relação, aí vai ter o sujeito concordando com o verbo, tá ok? Se for sujeito indeterminado, ele fica no singular. Se for um sujeito paciente, né? Leram-se os livros, comeram-se as frutas e por aí vai fazer a concordância com esse verbo aí certinho, tá ok? Então, são alguns casos aí que pode gerar dúvida, tá ok? Então, dê uma lidinha na apostila, falei aqui de alguns casos, deem uma lida na apostila, façam os exercícios e qualquer coisa é só tirarem as dúvidas, tá ok? Até a próxima aula, um grande abraço para todos.